Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Alimento do Céu. Aqui nós temos alimento todos os dias, alimento da palavra de Deus, alimento para o nosso espírito. Quero lembrar você que de segunda a sexta nós estamos aqui trazendo palavra que te fortalece, a palavra de Deus que te instrui, que te aconselha, né? E você não pode perder essa oportunidade. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, apenas o versículo 4, que diz o seguinte: foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras. E de qualquer modo não me é permitido contá-las. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, né, em espírito pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele mostrou coisas surpreendentes para o apóstolo Paulo, como diz aqui, né? Coisas que estão além da capacidade humana, né? Para descrevê-las ou expressá-las. Essas coisas aqui, que estão escritas aqui, são coisas que Paulo não contou. Olha aqui. E de qualquer modo não me é permitido contá-las. Paulo, ele foi chamado pelo Senhor naquela ocasião onde ele ia para a cidade de Damasco. E quando Paulo ficou cego por 3 dias, né? Depois que ele viu aquela luz incandescente que era o próprio Jesus, mas depois que ele voltou à visão, aí Deus realmente mostrou tudo para Paulo. Teve coisas que Paulo não deixou escrito nas cartas dele, porque não foi permitido pelo Senhor. Ele mesmo diz aqui: não me é permitido contá-las. Mas no versículo 5, onde nós não lemos, diz: de uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Paulo, ele quis dizer o quê? Olha, de todos os apóstolos, eu fui o único que tive essa experiência de ser levado em arrebatamento ao paraíso e ver coisas extraordinárias. Aí Paulo diz assim: olha, de uma experiência dessa aqui eu poderia até me gloriar, né? Eu poderia até contar vantagem. Eu poderia até me gabar dizendo aí, ó, nem Pedro, nem João, nem Mateus, nem Lucas, nenhum desses viveu a experiência que eu vivi. E olha que Paulo era perseguidor da igreja. Paulo perseguiu os cristãos, mas, amados, nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada cristã que aquele versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, que aquilo é uma realidade. Você pode perceber que as pessoas que são mais erradas, aquelas pessoas, vou dizer assim, por exemplo, um assassino, o estuprador, sabe? Aquelas pessoas que a gente taxa como mais pecadoras, que a gente tem uma mania de colocar tamanho em pecado, de dizer: ah, não, eu sou apenas aquela pessoa que gosta de contar uma mentirinha. O meu pecado não é nada, não. Aí a gente vê uma pessoa que tirou a vida de outra e diz: ah, esse aí sim. Esse aí é muito mais pecador do que eu. Mas a palavra do Senhor nos ensina que não existe pecado, pecadinho, pecado médio para o Senhor. Tudo é pecado. Agora, as consequências é que são diferentes, dependendo do tipo de pecado que você cometeu. Entendeu? Tem consequências que só você vai sofrer, mas tem consequências, dependendo do que você praticou, que outras pessoas que convivem com você também vão sofrer. Consequências mais graves, né? Então, Paulo aqui, queridos, ele foi levado em espírito e o próprio Jesus mostrou coisas lindas para ele. Coisas extraordinárias que a mente humana jamais poderia entender. E como a palavra do Senhor diz, que a capacidade humana não tem condições de descrever ou de expressar em palavras o que Paulo viu. Mas existe um versículo na palavra do Senhor que diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu e jamais subiu ao coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, aí sim.
Isso quer dizer, sabe o quê? Você, meu irmão, minha irmã, nunca viu, nunca ouviu falar e jamais subiu ao teu coração tudo que Deus tem preparado para você, se é que você o ama de verdade. Nem Paulo viu, nem eu vi, nem você viu aquilo que Deus tem preparado. Com certeza, Deus só tem coisas boas. Deus tem preparado um lugar especial para nós. Ele mesmo diz lá no Evangelho de João, né? Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu volto para buscar vocês. É aquele pai, sabe? Que eu vou dar um exemplo aqui de um pai que sonha muito em dar uma casa nova, uma casa linda, né? Para um filho, para uma filha. Aí o pai tem condições, é um homem bem de vida, e compra a melhor casa da cidade. E ele quer fazer uma surpresa, ele não leva o filho até lá. Não, filho, olha, você não vai, porque não é hora ainda de você morar neste lugar ainda. Deixa, quando tudo estiver preparado, aí sim, eu te levo para lá, para você morar lá. Aí o pai prepara uma casa linda, com piscina, né, um primeiro andar, uma casa com jardim, belo jardim, né, uma casa do melhor, tudo que tem de melhor, o pai coloca naquela casa. Móveis lindos, novos. Quando tudo está pronto, aí o pai, sabe? Vou fazer uma surpresa para você, meu filho. Fecha os olhos, não abre agora não. E quando o filho menos espera, quando ele abre os olhos, ele está dentro daquele lugar onde o pai havia prometido que daria para ele. Quem é que não queria uma surpresa dessa, hein? Pois essa surpresa será muito maior do que isso que eu citei para você, do que isso que você imaginou, que com certeza quando eu estava contando isso para você, dessa casa linda, você fechou os olhos e você imaginou, se imaginou dentro dessa casa. Pois feche os teus olhos e imagine você no melhor lugar que você poderia, nem imaginando, você consegue entender como é que é esse lugar, que é o céu de glória. O lugar onde a palavra do Senhor diz que haverá ruas de ouro, rios de cristais. Um lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não vai ter problema, não vai ter aflição. Essa casa que eu citei para você aqui na terra, mesmo que você receba uma casa linda de presente, mas a tua vida vai continuar com dor, com sofrimento, com aflições, porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nessa terra, nós passaremos por aflições. Só que esse lugar que o Senhor disse que é preparar para você, você nunca viu, você nunca ouviu falar. Ouvi falar até que você ouve, mas, sabe, você não tem nem ideia de como é. Nós só apenas tentamos imaginar como é. Mas esse lugar, com certeza, o Senhor Jesus mostrou para o apóstolo Paulo. Ele foi ao paraíso, viu coisas tremendas, surpreendentes, mas que Deus não permitiu que ele contasse. Queridos, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para a tua vida, ainda aqui na terra, é muito grande. O problema é que nós não temos a fé suficiente para acreditarmos nessa promessa do Senhor. Em nome de Jesus, vamos acreditar que o lugar que ele mostrou para Paulo é o lugar que eu e você estaremos um dia. É o lugar que nós sonhamos, porque, afinal de contas, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro crente, o verdadeiro homem e mulher de Deus, a esperança não está nessa terra, não. A nossa esperança está lá, na glória. Um dia estamos morando com ele. E a palavra do Senhor diz que haverá novos céus e nova terra. E a palavra do Senhor ainda diz que nessa nova terra, porque isso aqui tudo vai ser destruído, será uma nova terra. O próprio Deus habitará conosco. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. Agora eu quero orar com você. Querido Senhor,
Eu sou muito grata a Ti e eu te agradeço pela vida do apóstolo Paulo. Senhor, nós somos tão edificados, tão abençoados pelas cartas de Paulo. Paulo foi um grande privilegiado, Senhor, que mesmo sendo perseguidor, Deus já havia escolhido esse homem para ser um dos maiores pregadores de todo o mundo, de toda a história. Então, Pai, em nome de Jesus, faça-nos acreditar, gera em nós essa confiança e essa fé, Pai, de que aquilo que está preparado para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos. Que nós possamos continuar a acreditar que já existe um lugar preparado para cada um de nós e que nós um dia estaremos lá, porque o Senhor há de nos fortalecer aqui nesta terra para continuarmos firmes e não desistirmos de estarmos ali naquele grande lar onde não haverá choro nem dor, onde só haverá alegria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus gere no teu coração cada dia mais fé e confiança nele, em nome de Jesus. Deus te abençoe.